Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Chegando. Programa Manancial de Água Viva. É bênção. Boa tarde a todos meus ouvintes, todos aqueles que estão sempre sintonizados conosco nesta tarde de hoje. Amém? Meus irmãos queridos, em nome de Jesus, meus irmãos em Cristo, paz do Senhor a todos. Eu quero dizer para todos vocês que estão começando a me ouvir nesta tarde de hoje, que a palavra de Deus traz fé, salvação, cura, purificação, fortalecimento, consolação, luz, entendimento, sabedoria, direção e santificação. Oh, glória! E tem muito mais. E se eu fosse me estender, o que a palavra de Deus Ele faz sobre todos nós e nos mostra e nos orienta, seria a tarde todinha. Então, está aí, se liga nisso que eu acabei de dizer para vocês, ok? E agora vamos começar entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e repita estas palavras junto comigo. Senhor Jesus, aqui na tua presença estou. E eu quero, Senhor, um milagre na minha vida. Senhor, te peço perdão dos meus pecados. Te peço perdão das minhas falhas. E nesse momento, eu glorifico o teu nome, Senhor. Repita essas palavras. Eu glorifico o teu nome, ó Pai. E te peço, humildemente, traz o meu milagre, a minha vitória. Eu te peço humildemente a tua bênção sobre a minha vida. E eu profetizo, diga comigo, e eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória financeira. Eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória sentimental. Eu profetizo, no nome de Jesus, a minha vitória familiar. Eu profetizo, no nome de Jesus, saúde para o meu corpo. Eu creio, eu tomo posse de todas as bênçãos, que toda ansiedade saia do meu coração, que todo medo saia do meu coração, que todo passado que me escraviza, que todo passado que me atormenta, seja apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu entendo que aquilo que passou, passou e não volta mais. Mas me concede força espiritual, ânimo, alegria, felicidade para continuar vencendo na vida. Eu tomo posse
da minha felicidade. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha vitória e do meu milagre, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sorrir, eu posso ser feliz, eu posso conquistar, eu posso vencer, eu posso prosperar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, minha irmã, naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Deus. Quem te sustenta é Deus. E quem garante a tua vitória é Deus. Vamos fazer agora uma segunda oração. E nessa segunda oração você vai orar da forma que você quiser. Não precisa repetir as palavras que eu falar em oração. Simplesmente você vai abrir o coração e vai despejar tudo diante de Deus. Vai contar tudo para o Pai. E eu vou estar orando por sua vida nesse momento. Uma oração de guerra, de batalha espiritual. Uma oração para que Deus acelere a tua bênção. Para que o milagre urgente do Pai chegue na sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Espírito Santo da verdade, na tua presença, mais uma vez aqui estou, para orar e para interceder pela vida da tua filha que me escuta, pela vida do teu filho que me escuta através deste vídeo. Senhor, eu te peço, para cada inscrito neste canal, para cada pessoa que colocou o seu comentário aqui abaixo, Deus, no nome de Jesus, para cada pedido de oração, vem entrar com providência. Se é cura, traz a cura, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Se é libertação, traz a libertação, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus que toda ansiedade, que toda depressão, que todo medo, que toda angústia saia agora no nome de Jesus Cristo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Senhor, entra com providência na vida financeira do teu povo. Entra com providência na vida sentimental. Entra com providência no casamento. Entra com providência nas finanças. Senhor, abre a porta que está fechada e concede vitória para o teu povo. Deus, faz aquilo que o médico não pode, Senhor. Faz aquilo que o juiz não pode. Faz aquilo que o advogado não pode. Faz o milagre acontecer. Um milagre urgente na vida da tua serva e do teu servo que me escuta. Senhor, no nome de Jesus, faz o milagre acontecer. Não por mim, mas por ti. Pela tua misericórdia, pela tua graça, nós te pedimos, Senhor. Nós te imploramos. Deus, nada podemos sem ti. Nós reconhecemos a tua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, que tu és fiel para fazer o sobrenatural acontecer. Então, Jesus, faz o sobrenatural acontecer na vida da minha amiga, do meu irmão em Cristo, que está me escutando neste momento, na vida da minha irmã em Cristo, que está me ouvindo neste momento. Entra com providência, faz o milagre. Toda porta que está fechada venha a ser aberta agora, no nome de Jesus. Que todo gigante que tem se levantado contra esta família caia por terra, no nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada, no nome de Jesus. Que toda enfermidade venha a ser repreendida, no nome de Jesus Cristo. Você que tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre a enfermidade. Você que está precisando de uma porta de emprego, pegue a sua carteira. Se eu puder falar de muitas coisas que jamais alguém sonhou ouvir, mas se a minha voz não refletir amor, serei como um sino a repicar.
perderei no ar. Ou se for crente de maneira tal a conseguir coisas incríveis, mas se não amar ao meu irmão e não crer, de que valeria a minha fé? De que valeria a minha grande fé? Se todo meu dinheiro e meus bens distribuir aos pobres, fiz o bem. Mas se não houver amor no coração, meu ato é sem razão. Meu ato é sem razão. Bem melhor é amar, pois o amor é maior e nos faz confiar que acima de tudo existe outra forma de se conquistar. É maior, pois quem ama não busca somente pra si, e a injustiça é tristeza profunda. Sem medo de errar, vai a luta afirmando que é preciso ter fé e esperança na vida. Mas pra sempre é preciso amar, bem melhor é amar, pois o amor é maior e nos faz confiar que acima de tudo existe outra forma de se conquistar. É maior, pois quem ama somente pra si, e a injustiça é tristeza profunda. Sem medo de errar, vai a luta afirmando que é preciso ter fé e esperança na vida. Mas pra sempre é preciso amar. E a injustiça é tristeza profunda. Sem medo de errar, vai a luta afirmando que é preciso ter fé e esperança na vida. Mas pra sempre é preciso amar. Aqui quem vos fala é a cantora e missionária Lídia Rocha. Eu também sou ouvinte do programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni.
Assista este programa que é uma bênção. Deus abençoe a todos vocês, meus amados. A paz do Senhor. Rádio Maracaípe, essa é a nossa praia. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Vamos começar nesta tarde de hoje nossas mensagens. Eu vou me reportar ao livro de Salmos 32, 1 e 2, quando diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Se liga nisso, Salmo 32, de 1 a 2. Um certo dia, naquela ocasião em que o Senhor Jesus andava com seus discípulos, um deles perguntou: Quem és tu? Perguntaram ao Senhor Jesus. E ele então respondeu da maneira mais clara possível, dizendo: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Vocês confirmam isso em João 8:25. Agora, eu quero falar para vocês que no Senhor Jesus Cristo não existe nenhuma divergência entre o que ele afirma e o que é verdadeiro. Lá também, naquela ocasião, o apóstolo Pedro, que o seguiu durante vários anos, ele escreveu o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. A Bíblia, então, fala o contrário do que afirmam os homens. A Bíblia fala o contrário do que afirmam os homens. Isso também inclui a todos nós, porque com as suas línguas tratam enganosamente. Com suas línguas tratam enganosamente. Salmos 3, versículo 13. Não mostrar-me tal como sou realmente, mas fingir ser o que não sou. Fingir ser o que não sou. Dizer coisas agradáveis e ao mesmo tempo esconder pensamentos ruins. Tudo isso pode enganar outras pessoas, mas jamais irá enganar a Deus. Porque o Deus, ele vê tudo. E também me mostra tudo. Ele vê tudo e me mostra tudo. Por isso, meus amados ouvintes, tenho um peso na consciência. Por isso tenho um peso na consciência. Quando você engana a todos, mas ao Senhor Deus você não engana. E por isso você fica com um peso na sua consciência. E qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para você tirar esse peso da sua consciência pelas coisas que você engana não só aos outros, mas também engana ao nosso Deus? É reconhecer seu verdadeiro estado e ir a Deus tal como você é. Você tem que reconhecer o seu estado, que você é enganador, que você errou, que você
não tem coragem, né, de dizer as coisas. Você quer ser, mas ao mesmo tempo você parece ser. Então você tem que fazer, você tem que reconhecer que você está errado e ir ao verdadeiro Deus. Portanto, Davi, certa ocasião, ele disse a Deus: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 32:5. Então, até aquele que era segundo o coração de Deus, em certa ocasião, ele sentiu que estava sendo errado, que estava agindo errado. E por isso ele caiu, né, de joelhos, prostrados com o rosto no chão, e se debulhou, abriu seu coração para o Senhor Deus, dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri de ti. Quer dizer, nós temos que seguir esse exemplo. Quando sentirmos que não estamos agindo bem, estamos enganando não só os outros como a Deus, e muitas outras coisas erradas que fazemos, temos que nos prostrar diante do Senhor Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E com isso, então, com essa atitude, Deus perdoa todos os nossos pecados e nos declara perfeitamente justo pela virtude da obra de Cristo. Assim, Deus se torna aquele que me conhece perfeitamente, que conhece você perfeitamente, que perdoa o meu pecado e o seu pecado, e que, enfim, perdoa todo o pecado que vem para Ele. Ele perdoa. Se você realmente se arrepende sinceramente, não é da boca para fora não, é no coração, no íntimo, e sai da sua boca. Você se arrepende sinceramente. Aí Deus nos justifica. E com isso ninguém poderá nos condenar. Romanos 8, 33, 34. Todavia, queridos, com a nova vida que Ele nos dá, também receberemos o desejo e a força de viver na luz e para a sua glória. Com seu perdão, nós iremos viver na luz para a glória do Senhor Jesus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Nada neste mundo me separará de ti, Senhor. Nada nem ninguém me afastará do teu amor. Pois estou certo que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou mais
que um vencedor, mais que um vencedor, em ti, Jesus, eu sou. Em ti, Jesus, eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de ti e do teu imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, espada, perigo, fome nem dor me afastarão de ti, Senhor. Momentos difíceis nesta vida todo mundo passa, mas nada justifica viver longe do teu grande amor. Pois estou certo que em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, em ti, Jesus, eu sou mais que um vencedor, mais que um vencedor, em ti, Jesus, eu sou. Em ti, Jesus, eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, coisas do presente, nem do porvir, poderão me separar de ti e do teu imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, espada, perigo, fome nem dor me afastarão de ti, Senhor. Nada, nada, nada. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. No livro de Josué da Bíblia Sagrada, nos diz o seguinte, Josué capítulo 5, versículo 11. Diz assim: E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. Vejamos bem, quando nós participamos
desse grande banquete, é realmente efetuada uma grande mudança em nossos corações quando eu e você pensamos em nosso Cristo, não apenas como Cordeiro, aquele que derramou o seu sangue por mim e por muitos, mas também como o maná, aquele que desceu no céu e como fruto da terra, aquele que foi para onde esteve antes. Portanto, eu quero dizer para vocês que as pessoas que só pensam em Cristo crucificado, ainda que seja uma recordação bendita e preciosa, podem não conhecer acerca da libertação do mundo, ou seja, libertação de si mesmos, nem o que é estar firmes em liberdade e gozo na presença de Deus. Somente quando o cristão entra pela fé nas bênçãos da nova criação, as quais Deus nos tem dado em Cristo nos lugares celestiais, a verdadeira Canaã. Então, essas pessoas podem conhecer a Cristo como o fruto da terra. Só essas pessoas podem conhecer a Cristo como fruto da terra. O grão de trigo que caiu em terra e morreu está vivo na glória. É lindo, né? É lindo. Não se trata simplesmente da obra de Cristo na cruz em nosso favor, que é aquele cordeiro que foi imolado, nem das bênçãos derramadas sobre nós em nossa peregrinação, o maná. Antes de Cristo, lá no alto, uma pessoa viva na glória, por meio de quem temos recebido todas nossas bênçãos. Então, sobre o povo, nós lemos que nesse mesmo dia, eles comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas, expressando assim os sofrimentos daquele que foi ferido para a nossa bênção e foi cortado da terra sob o fogo do juízo divino. Veja isso em Isaías 53, versículo 8. Dessa maneira, então, meus queridos, notemos cuidadosamente que se estamos realmente ocupados com Cristo Jesus, se estamos ocupados com Cristo Jesus na glória, nunca, jamais nos esqueceremos de como Ele chegou lá e do que fez por nós no madeiro. Portanto, dessa maneira, o Senhor Jesus glorificado, Ele é o fruto da terra, a quem temos de contemplar agora como o objeto imponente que absorve os nossos corações.
E certamente Ele é suficiente para encher e satisfazer nossas mentes e nossos corações. Portanto, o apóstolo inspirado bem podia dizer que fixemos nossas mentes nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Então temos que colocar em nossos corações, em nossas mentes, que devemos pensar nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós temos que pensar nisso. Nós não temos que nos fixar naquele Cristo que vive crucificado numa cruz, porque Ele está além disso. Ele está além disso, porque Ele nos mostrou isso no seu livro sagrado, lá quando Josué se encontra, quando ele diz, e ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. Então, isso é comprovado através da palavra de Deus. Aqueles que leem, que entendem, que estudam, que seguem, que o Senhor foi o fruto, o Senhor Jesus foi o fruto da terra. Ele não está mais naquela cruz ali, crucificado. Ele está ao lado do Senhor Jesus, sentado à destra de Deus. Porque a palavra de Deus também que nos fala em Colossenses 3:1, que o Senhor Jesus está à destra de Deus. E por isso que nós temos que colocar em nossos corações e em nossas mentes as coisas que são de cima. Essas coisas que são de cima é lá onde está sentado Jesus Cristo, à destra de Deus, ao lado do seu Pai. E é nisso que nós temos que colocar nossa mente e nosso coração, se fixando neste exemplo. Neste exemplo. Porque Ele morreu, Ele foi imolado, morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Subiu para ficar ao lado do Pai, mas deixou o seu Espírito aqui, que é o Divino Espírito Santo, que nos consola, que nos livra, que nos dá conselho, que nos admoesta e que faz tudo para que nós consigamos entender que o Jesus, Ele ressuscitou e está sempre assentado ao lado do Pai. Amém? Porque até aqui nos ajudou. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Há 12 anos sofria de uma doença incurável. Muita dor ela sentia, de um mal incontrolável. Que tinha gastou, de nada adiantou. Solução pro seu problema ela não encontrou. Mas um dia ouvi alguém falar que Jesus ali passava e que por onde ele andava
encontro correu, a multidão enfrentou, e nas vestes de Cristo ela tocou. Quem em minhas vestes tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Quem pela fé em mim tocar, solução pros seus problemas terá. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Todo aquele que pela fé em mim também tocar, certamente vitória alcançará. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. O Senhor Jesus, certo dia, quando andava aqui na terra e que estava ao lado dos seus discípulos, ele falou para eles, porque era costume do Senhor Jesus sempre sentar com eles, onde eles andavam, paravam um pouco, sentavam, e ele comentava sobre as suas parábolas, ele contava as suas parábolas, e os discípulos ficavam todos assim, de boca aberta, porque cada coisa que eles não entendiam, só depois que os acontecimentos é que eles vinham entender, mas no momento eles ficavam assim estupefatos, de boca aberta, assim, olhando, e o Senhor Jesus falando para eles. Um certo dia, numa dessas ocasiões, o Senhor Jesus falou para eles assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então aqui ele está dando uma explicação para os seus discípulos que todo aquele que escutar a palavra dele e as praticar, quer dizer, nós que ouvimos a palavra do Senhor, que escutamos a palavra do Senhor, que está contida no livro sagrado,
e a praticamos, porque não é só ouvir, nós temos que ouvir e praticar. Por isso, naquela época, o Senhor Jesus falou para os discípulos, né? Não, olha, ele não disse assim claramente, assim, ouvir e praticar, não. Ele disse, seria todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha, escutar o que ele disse e praticar o que ele disse. Ele assemelha aquele homem prudente. Olha o exemplo que ele deu. Olha o exemplo que ele deu, maravilhoso. Edificou sua casa sobre a rocha. Então, imagine, se você escuta a palavra do Senhor todos os dias, de qualquer maneira, se você escuta e põe no seu coração, na sua mente, que você tem que praticar aquilo que o Senhor Deus está nos ensinando, você será como este homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E ele continua explicando, ele colocou essa casa sobre a rocha, depois desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, pois que estava edificada sobre a rocha. Então é assim mesmo conosco, queridos amigos, meus amados ouvintes. É assim mesmo. Quando você escuta a palavra do Senhor e você pratica os seus ensinamentos, pode vir o que vir. Como o Senhor Deus disse, desceu chuva, correu rios, ventos fortes sopraram, né? Tudo isto aconteceu, é como acontece conosco. Pode vir o que vir, gente reclamando, gente dizendo que não é, que a palavra não é assim, gente vindo com outros tipos de ensinamentos, falsos profetas ensinando coisas que não devem, e muitas outras coisas mais que podem te tirar deste conceito que Deus nos ensinou, ouvir a palavra dele e praticar. Então, coloque isso que ele falou e que nos ensinou desde a época em que ele passou por aqui, que se nós fizermos isso e praticarmos assim como ele nos ensinou, a nossa vida será firme com ele até o dia da nossa morte. É como um homem aí que edificou a sua casa sobre a rocha. Seremos firmes, fortes, fiéis à palavra do Senhor, porque nós estamos alicerçados, nós construímos a nossa fé, nós construímos o nosso objetivo, nós construímos a nossa salvação. Tudo isso e mais coisas alicerçadas na palavra do Senhor, e praticando e acreditando e confiando e crendo. E se fizermos assim, a nossa casa não será derrubada. Como esta que eu vou falar a seguinte, aí o Senhor Deus continua falando para seus discípulos, olha só, aqueles que ouvem minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí é agora o resumo disso que eu acabei de falar acima. Se você escuta, se você lê, se você aprende, se você ouve falar, tudo a respeito do Senhor Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as suas leis, e não cumprir tudo isso corretamente, bem direitinho, aí nós seremos comparados àqueles homens insensatos. Não os sensatos que construíram sua casa sobre a rocha, mas sobre os insensatos que construíram a sua casa sobre a areia. Porque aí, se você constrói uma casa sobre a areia, o que é que acontece? Vem a chuva, vem o vento, tudo que acontece que vem tempestivamente com a revolta da natureza, o que é que acontece? Aí, quando passa naquela casa, é as enchentes, a ventania, terremoto, e tantas outras coisas mais, aquela casa
se desmorona, porque ela não foi edificada na palavra. Quer dizer, qualquer ventinho de doutrina contrário que toca em você, você cede, você acredita, você vai atrás, você vai seguindo os ensinamentos que não é certo e você esquece que você tem que seguir é a palavra do Senhor. Você tem que ouvir, aprender, praticar, crer, ter fé, fortaleza, coragem. E pode vir quem quiser dizer, não, isso aí não serve, não, você está ouvindo isso. Você só tem que ouvir a palavra do Senhor. Outros ventos que vierem para perturbar a sua vida espiritual, não permita, não aceite, porque para você não ficar igual aquele homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus, então, com essas palavras que ele ficou falando aos seus discípulos, ele concluiu o seu discurso dizendo: a multidão se admirou da sua doutrina. E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, as suas palavras, quando ele contou tudo isso que eu falei acima, aquela multidão que estavam ouvindo, inclusive os seus discípulos, ficaram super admirados. Como é que esse homem tem uma doutrina tão especial, como ele fala coisas que tocam nosso íntimo, tocam nosso coração. Só um Filho de Deus, um Messias que pode fazer isso. E por isso que eles ficaram fiéis até o fim, até a sua morte, foram fiéis, e aqueles que aceitaram a época de Jesus morreram todos para a salvação. Então, tudo isso por quê? Porque Jesus os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade ao falar, ao explicar, ao ensinar. E aquela autoridade dada por ele é que tocava nos corações, tocava em cada um, dentro do seu ser, no seu íntimo, na sua alma. E eles aceitavam passivamente, e aqueles que não o conhecia, que não sabia, que não acreditava, de repente se rendia àquelas palavras maravilhosas dadas com autoridade pelo Senhor Jesus e caía todos rendidos, entregando suas vidas a Ele, porque o Senhor Deus ia tomar conta de todos, como Ele toma até hoje. Se nós nos rendermos, se nós entregarmos nossa vida verdadeiramente, em espírito e em alma, para o Senhor Jesus, nós somos também bem aceitos pelo Pai que está nos céus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Disfarçar, todos podem perceber que você é um viciado, que você é infeliz. Mesmo aprisionado pelo vício, ainda pode ser feliz. Existe alguém que pode esse quadro mudar, que essa falsa aparência pode modificar. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo nele habitar. Esse alguém quer lhe mostrar que a felicidade existe, mas só Ele pode dar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz.
seu nome é Jesus. Em seu olhar, ausência de um sorriso, presença de uma lágrima, tudo isso é resultado de uma vida infeliz. Mesmo aprisionado pelo vício, ainda pode ser feliz. Existe alguém que pode esse quadro mudar, que essa falsa aparência pode modificar. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo nele habitar. Esse alguém quer lhe mostrar que a felicidade existe, mas só Ele pode dar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz. Seu nome é Jesus. Existe alguém que pode esse quadro mudar, que essa falsa aparência pode modificar. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo nele habitar. Esse alguém quer lhe mostrar que a felicidade existe, mas só Ele pode dar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz, a vida, a luz. Seu nome é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz. Seu nome é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz, a vida, a luz. Seu nome é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz, a vida, a luz. Seu nome é... Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Que te lançaram numa cova e que por pouco mesmo você não morreu, mas acharam pouco e te venderam como escravo. A estranhos se entregaram por qualquer valor, inimigos invejosos sem nenhum pudor, inventores da maldade, amigos do acusador, infiéis que sofrem com a tua vitória, que se esquece que tudo que tens é do Senhor. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está
contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Tudo isso porque Deus te deu um sonho e com certeza Ele vai realizar. Mesmo que o inimigo queira ou não queira, Deus assim fará. São os filhos de Caim por atitudes que se ilude achando que Deus não te vê. Envolvidos em mentiras, lobos que não são ovelhas, prontos pra ferir você. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Deixe que falem o que bem quiser, não vai mudar o que Deus prometeu. Deixe que fiquem com a derrota, a vitória já é tua, com certeza Deus te deu. Deixe que venham com o que tiver, maior é quem está contigo, irmão. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Só quem perde é o inimigo, porque Deus está contigo, é a vitória em tuas mãos. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Suas mãos poderosas, do nada tudo fez. A terra, o céu, o imenso mar, a natureza e tudo quanto nela existe. A lua, as estrelas, o sol a brilhar. Deus poderoso, tão maravilhoso. Deus poderoso, tão maravilhoso.
Depois de tudo feito, viu Deus que era bom. Mas que faltava ainda algo especial. Então criou o homem, sua imagem e semelhança, para cuidar das coisas que com amor fez. Deus poderoso, tão maravilhoso. 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 Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Momento de reflexão no programa Manancial de Água Viva com o bispo Roterdã Araújo. Saudamos a todo o programa Manancial de Água Viva com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então me veio a palavra do Senhor: Filho do homem, fala com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, vocês vieram consultar-me. Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você os julgará, filho do homem. Então, confrontem-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e digam-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que eu escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, que me revelei a eles no Egito com a mão erguida e lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde mana leite e mel, mais linda de todas as terras. Eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes que vocês puseram os olhos, e não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim, não quiseram ouvir, não se desfizeram das imagens repugnantes que havia posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre aqueles
e lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Amém? Amados, Deus vai falar aqui de rebeldia. A rebeldia, ela é o maior inimigo que faz com que o homem não receba aquilo que Deus prometeu. Deus, ele vai falar aqui que aquele povo, ele vivia lá no Egito, e devido aos anos que eles se afastaram de Deus, Deus tinha um pacto com Jacó, mesmo Jacó sendo enganador, e por ele ser um enganador, ele chegou numa situação de escravidão lá no Egito. E Deus tinha uma promessa para eles. E quando eles começaram a clamar ao Senhor, Deus veio com mão forte e tirou eles lá do Egito. Tirou eles pelo deserto, levou eles para o deserto. E a palavra nos leva a entender que quando Deus nos leva para o deserto, muitas pessoas não gostam de ir para o deserto. Porque o deserto é um lugar difícil. Sabemos que no deserto ficamos sem proteção humana, porque o deserto de dia é quente e de noite é muito frio. E no deserto não existe um lugarzinho que você possa se esconder ali, uma cavernazinha. Não, o deserto ele não tem essas coisas. O que o deserto tem muito é perigo de animais, peçonhento, de tantas coisas. Mas quando Deus nos leva para o deserto, Ele também nos supre no deserto. Mas ninguém gosta de ir para o deserto. Mas eu vejo que Deus falou que era necessário o deserto para que eles tivessem uma comunhão com Deus. É no deserto que Deus tem uma comunhão de 40 anos com aquele povo. Mas naquele deserto, 40 anos, nunca faltou nada. A roupa que eles saíram não se acabava, o chinelo não se acabava, mostrando assim a provisão de Deus. Mas lá no deserto, Deus também pega aquele povo e cria para eles um mandamento, uma lei, porque eles viviam sem lei lá no Egito, eles não tinham lei. E por não ter lei, eles não tinham um parâmetro que obedecer, que seguir. Mas o Senhor afasta aquele povo lá do Egito para que ele perdesse toda aquela comunhão que ele tinha com o Egito, seja na sua cultura, seja no seu costume. E agora Deus traz aquele povo para o deserto, e lá no deserto, Deus faz um pacto com eles, relembrando a aliança que ele tinha com Jacó. A descendência de Jacó já não existia mais, nem José, os seus filhos, não existiam mais. Era uma nova geração que era a descendência de Jacó. E Deus então faz um pacto com eles, que Deus levaria eles pela uma terra que ia manar leite e mel, mas que eles teriam que se afastar de todos os usos e costumes, práticas que eles cometeram, que eles tinham como prática lá no Egito. E Deus fala que se eles se afastassem dessas situações, eles seriam felizes, eles estariam nessa terra que mana leite e mel. Aliás, eles já estavam na terra que mana leite e mel, mas eles não lembraram, eles esqueceram tudo o que Deus tinha proposto para eles
lá naquela caminhada do Egito. E agora, eles estão numa situação, de novo, de escravidão. Agora eles vão para a Babilônia. E lá na Babilônia já tinha um tempo determinado que eles iam ficar lá. Mas a palavra de Deus fala que um belo dia os líderes de Israel se reuniram para falar com Deus. E que eu entendo aqui que com rebeldia não adianta que tu não vai conseguir falar com Deus. Não adianta. Eles se reuniram e vieram falar com Ezequiel. E sabemos que Ezequiel, ele quando foi levado aquele povo, Deus revelou a ele quem era o povo. Que era um povo rebelde, duro de coração, que eles não iam ouvir a palavra de Deus. Eles estavam rebelados contra Deus. E que eles não iam ouvir a palavra de Deus. Mas Deus falou para Ezequiel que ele tinha que ouvir. No chamado de Ezequiel, Deus fala assim: Ezequiel, fica em pé. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a ouvir a palavra, o anjo do Senhor se apoderou dele e ele ficou em pé. Nos dá a entender que Deus não fala com o caído. Primeiro ele restaura, ele coloca de pé. E eles vieram porque eles queriam resposta de Deus. Eles queriam resposta de Deus. E Deus falou para Ezequiel dizendo para ele: olha, eles vão vir e vão querer me consultar. Mas eu juro pelo meu nome que eles não vão conseguir me consultar. Eles vão ouvir a você. Eles vão ouvir a você. Mas você vai julgar eles pelos seus atos. Você não vai julgar eles porque eles estão precisando, porque eles estão clamando. Você vai julgar eles pelos seus atos. E você vai dizer para eles que eles estão passando essa situação porque eles não estão ouvindo a minha palavra, não estão escutando a minha palavra. E eu creio que esta mesma cena nós vemos nos dias de hoje. Muita gente busca o Senhor e não tem resposta por causa da sua rebeldia. E muitas vezes eles nem entendem essa rebeldia porque não conhecem a palavra do Senhor. Claro que naquela época Deus falava através do profeta, mas hoje Deus usa o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, assim como era o profeta, o intercessor entre Deus e os homens, o Espírito Santo de Deus, ele é o intercessor entre nós e o Deus que tem essas promessas. Mas se você não entende isso, você não recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, e para você entender se você tem Jesus ou não, você tem que dar fruto. O Senhor vai falar que pode a madeira ser pior do que o galho? Não. Ele está falando que a madeira era Israel, o galho era Jerusalém, era outras comunidades que tinham que se ater e olhar para Israel e ver os feitos de Israel. Hoje, nós sabemos que essa madeira é Jesus. E que nós, enxertados em Jesus, nós temos que dar bom fruto. E eu queria meditar com você, para você analisar que talvez o que você está passando, talvez não, com certeza, é a rebeldia. E você pode dizer, mas em que eu estou rebelde? E aqui pela palavra de Deus nós vamos ver que a rebeldia é uma só. É não querer viver igual Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus falou para eles
que o problema deles é que eles tinham colocado na sua mente, na sua vista, coisas que eles viram no Egito. E nós sabemos que o pecado, ele entra pelos olhos. Primeiro você olha, depois você cobiça, e logo então acontece o pecado. Não tem como você dizer que é um cristão se você tiver com as suas orientações baseadas no que o mundo diz, no que a ciência diz, no que o homem te falou. Isso é estar com os olhos no Egito. Porque quando nós aceitamos Jesus e nós somos batizados, a palavra diz que nós somos nova criatura. Nós morremos para o mundo e agora vamos viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Então nós não vamos viver segundo o mundo, mas nós vamos viver segundo a nossa fé em Cristo Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, ele verdadeiramente, ele cumpre a palavra que ele mesmo jurou. Ele diz que jurou com a mão para os altos, que se eles obedecessem, Deus ia levar eles para uma terra que mana leite e mel. E quando o povo de Deus entendeu isso, quando eles obedeceram, eles foram para essa terra que mana leite e mel. Se você procurar conhecer a terra onde Israel está estabelecida, lá produz o melhor mel de tâmara e lá a terra é boa. Mesmo não tendo água, eles conseguem tirar da terra coisas boas, porque Deus deu inteligência para os homens lá produzir no deserto. Esse é o Deus que nós temos. Ele nos dá sabedoria para produzir no deserto. Ele nos dá inteligência, mas quando? Quando a gente olha para Ele, quando a gente vai buscar a nossa sabedoria nele. Se nós tivermos com o olho no mundo, o que o mundo está dizendo, e hoje, infelizmente, há algum tempo atrás eu conheci um pastorzinho do interior, que ele dizia assim: Pastor Roterdão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando o mundo entrar na igreja, a igreja vai para o mundo. Infelizmente isso aconteceu. Quando começamos a usar a coisa do mundo e trazer para dentro da igreja para animar os cristãos foram para o mundo. E hoje a maioria deles, quase todos, estão com a visão no mundo. Eles estão, que eu costumo chamar de o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. E é isso que Deus está falando ao meu coração. Ele está falando que realmente Ele tem promessas para mim e para você. Mas essa rebeldia que às vezes a gente comete por ignorância, por falta de sabedoria, essa ignorância é que nos leva a não ter vitória. Nos leva a orar e não nem entender a resposta de Deus, ou Deus não está nem aí, porque Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eles não vão me consultar, eles vão consultar a você, mas você agora vai julgá-los pelos seus atos, pelas suas atitudes. Nós sabemos que hoje o nosso intercessor é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Mas Ele não pode fazer nada se assim você não aceitá-lo como seu intercessor. Assim como aquele povo não quis aceitar Jeremias, Ezequiel, como a palavra que veio, que era para eles se consertarem, para eles largarem os ídolos do Egito, eles não iam conseguir. Eu quero dizer para você também, se você não tirar os olhos do mundo e colocar os olhos em Cristo Jesus, infelizmente também você não vai conseguir, porque a sua oração não vai passar do teto. Mas se você tirar os olhos do mundo, não viver segundo o mundo,
mas viver segundo a Cristo Jesus. E viver segundo ao mundo, muitas vezes, é você confiar mais na tua força, no teu dinheiro, no teu trabalho, achando que o nosso Deus não tem poder para Ele nos sustentar, mudar a nossa vida, levantar pessoas que possam nos abençoar. Ele trabalha do jeito dele. Eu te digo isso com experiência de vida. Quando eu comecei a acreditar mais em Cristo Jesus, eu tenho tido experiências extraordinárias com o nosso Deus. Por isso eu te convido, tira os olhos do mundo e coloca os teus olhos em Cristo Jesus e você será feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça você entender essa palavra e consertar essa rebeldia que às vezes até você mesmo não entende. Mas o Espírito Santo de Deus, ele há de te revelar naquilo que tu tem sido rebelde e você volte para o Pai correndo para que a terra que mana leite e mel possa suprir na tua vida, porque Deus é um Deus fiel. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus, é o que desejamos para você, em nome de Jesus. Amém. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Chegando, final de mais uma tarde do nosso programa maravilhoso, que o Senhor Deus nos abençoa. Muito obrigado a Ele, obrigado, meu Deus, por tudo. Quero agradecer também a todos que estão sempre nos dando o seu carinho, o seu amor em ouvir o nosso programa. Meus ouvintes queridos, muito obrigado, um abraço a todos, meus irmãos em Cristo. Então, todas essas pessoas que realmente estão dispostas, né, e têm o coração voltado para ouvir o nosso programa, não esqueçam de compartilhar, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Um abraço a todos, fica com Deus, até amanhã, se Deus nos permitir. E quero também agradecer ao meu programador por mais um dia de trabalho juntos, né, fazendo a obra do Senhor, nosso diretor, que está sempre ali incansável para nos ajudar, Carlos Porto, e o nosso pregador, sempre da tarde de hoje, de todas as tardes, inclusive da tarde de hoje, o Bispo Roterdã Araújo. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, que a mão do Senhor cubra todos vocês em nome de Jesus. Tá bom assim? Fica com Deus. E com relação a nós que estamos aqui, eu deixo para vocês o meu tchau, tchau. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Põe teu azeite em minha dor. Restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.